Olá pessoal, tudo certo? Então aqui vamos iniciar mais uma aula, né, de funções inorgânicas, né? Só para frisar para vocês que esse conteúdo que eu faço, os slides, que o pessoal pode achar que eu coloco coisa demais, mas na realidade é porque esse conteúdo que eu estou postando aqui no vídeo do canal não é um conteúdo para ensino de Enem, né? Ensino de Enem, o cara tem que fazer uns slides mais curtos, mais enxutos, vamos dizer assim. Para ensino médio, como nós estamos nesse momento, né, em pandemia à distância, eu estou passando um conteúdo mais extenso, né, onde eu posso dar mais informações sobre esse conteúdo para o aluno. Então há necessidade de ser um pouco mais extenso, né, ter mais informações dos slides, tá? Então ele é um conteúdo para ensino médio presencial e não um ensino médio onde eu fazer uma revisão para Enem, certo? Mas vamos lá, então nós vamos iniciar aqui cetona, ok? Basicamente, a acetona, tá, pessoal? É um grupo que contém carbonila, tá? Outra característica também é que vocês não vão encontrar uma acetona com menos de 3 carbonos, tá? Então vocês não vão ter uma acetona com 2 carbonos, porque o mínimo desse grupo é 3 carbonos. Até porque o grupo carbonila, né, que está aqui o C duplo O, ele não pode ser primário. Ele tem que estar no centro, né, da estrutura. Ele tem que estar no secundário, entre os carbonos entre o centro. E aí caracteriza esse grupo cetona, ok? Se ele for encontrado, né, próximo a um carbono primário, aí vocês estão vendo um aldeído, tá? A carbonila é a mesma que está lá no aldeído, mas a diferença entre o aldeído e a cetona é que o aldeído, a carbonila está na ponta, né, no carbono primário. Já a cetona tu vai encontrar no secundário, no terciário, de repente, né? Entre o segundo, o terceiro e o quarto carbono, tá? Nem o último e nem o primeiro, ok? Aqui como eu friso também a obtenção, né? Como é que eu chego no acetona? Então eu tenho três métodos, né, mais conhecidos assim, tá? A hidratação de alcinos, ozonólise de alcenos e a oxidação dos alcoóis, tá? Eu vou explicar depois cada um o que é uma ozonólise e o que é uma oxidação, tá? Então nesses três casos vocês podem chegar numa acetona, tá? Um método de obtenção, né? Então aqui eu coloquei as três, tá? Bem resumidinho, bem fácil de entender. Então, hidratação dos alcinos, quer dizer que eu vou hidratar, vou colocar, né, água para quebrar as ligações do nosso composto ali, propeno, né? Quebrando essa ligação, eu vou ter então uma formação de um enol, momentaneamente, um intermediário, né? E depois finalizando aqui nós temos a acetona final, certo? Então esse é um dos métodos para obter a acetona. O segundo método é a ozonólise, né? A ozonólise seria o quê? Quebrar, né, essa ligação dupla também com o oxigênio, certo? Ele entra nessa reação e aí quebra a ligação, e aí daqui desse grupo aqui que está aqui, ó, ele vai formar então dois grupos. Nesse caso, né, nesse específico aqui, eu vou ter então dois grupos de cetona e o outro de aldeído. Então há uma quebra intermediária aqui que se chama ozonídeo. Por quê? Que tem um aldeído e uma acetona nesse processo intermediário. E aí finaliza então dois grupos, cetona e aldeído. E por último, oxidação dos alcoóis, né? Aqui eu tenho um álcool secundário, tá? Não pode ser um álcool primário. Se for um álcool primário, não vai gerar uma acetona e sim um aldeído. Então, nesse caso, tem que ser um álcool secundário, tá? O OH tem que estar no segundo, ou a partir do segundo carbono. Nem o último e nem o primeiro. Então, aqui, né, a oxidação, então ele vai reagir com o oxigênio, e aí formando, então, um grupo intermediário aqui, ó, com dois OH, dois deoxilos, e aí finalizando, então, a acetona, liberando água. Então, são os três métodos de obtenção da cetona, tá, pessoal? Utilidade, então, que é onde vocês podem encontrar a acetona, né? O mais conhecido é a nossa propanona, né? Claro que ninguém vai lá na farmácia e pedir para, né, a moça da farmácia uma propanona. Sim, que ela vai pedir uma acetona, né? Então a acetona é o nome comercial, né? Oficialmente seria propanona, mas, né, fica meio estranho chegar na farmácia e dizer me dá uma propanona. Então, mais fácil, o nome comercial acetona, tá? Então essa acetona, qual é a utilidade dela? Na realidade ela é um solvente, né? Grande parte das acetonas são solventes. Então a acetona vai retirar ali a pintura das unhas, né? No momento que a mulher se cansou daquela cor, ela vai querer trocar. Então, uma vez por dia, ela troca de cor, né? Então, nesse caso, ela usa a acetona para remover essa tinta ali, né? O esmalte,
e aí consegue pintar de novo com outra cor. Então, uma das propriedades, né, mais utilizadas da acetona é como solvente, né, de vernizes, resinas e esmaltes. Também pode ser colocado em extração de óleos, né, sementes de vegetais, né, algumas sementes como de granolas, coisas assim. A gente pode usar a acetona como uma que ajuda na extração de óleos, né? Ela evapora muito fácil, então seria um produto que entra nessa reação, mas que ele não vai ser encontrado depois do processo final. Também tem que ter cuidado, né, que o líquido é bem inflamável, né, incolor, um cheiro agradável, claro, que quem já não, né, alguns não gostam do cheiro, mas eu especialmente gostava. Então, quando minha mãe sentada do meu lado ficava fazendo a limpeza das unhas, né, tirando os esmaltes, eu ficava com aquele cheirinho assim agradável no ar, assim, que muitos não gostam, mas eu particularmente eu adoro. Então, né, não vou dizer que sou viciado, claro, não vou fazer uma coisa dessa, mas, né, o cheirinho é bom, dá pra, né, ficar ali, é um odor agradável, vou dizer assim. Então, no geral, acetonas de poucos carbonos têm essa característica, tá, pessoal? Então, essa característica de cheiro agradável, né, são líquidos incolores, tá? Então, são mais específicos de poucos carbonos. Depois disso, vai mudando um pouco. Aqui eu botei alguns exemplos, tá, de cetonas que encontramos no meio natural, tá? Essa simbologia aqui, cis, isso aqui a gente encontra muito lá quando a gente vai chegar no conteúdo de isomeria, a gente explica o que seria o cis e trans, tá? Então aqui, né, o pessoal, o que é cis, né? É um conceito que a gente vai ver mais à frente, tá? Que é a isomeria, né? Os processos de mudança da estrutura, né? Para cima ou para baixo, mudando os ângulos, né, da estrutura química, e isso pode determinar também características diferentes. Os remédios a gente vê bastante isso, tá? Então futuramente a gente vai aprender o que seria o cis e trans. Então aqui é a jasmona, né, uma flor bonita, né? E aí pode ser obtido o óleo de jasmona, né, que se chama jasmim, né, o óleo de jasmim, que no caso a gente obtém nesse processo aí, tá? A ionona, então, o odor da violeta, então a gente pode obter através dessa flor, né, da violeta, esse composto químico aqui, certo? Aqui algumas classificações, tá, pessoal? Eu botei algumas classificações para a gente diferenciar elas, né? A gente pode diferenciar em diversas maneiras. Uma delas é pelo grupo, né? Então a gente pode ter dicetona, tricetona. Vamos ver o que é isso. Aqui, ó, na estrutura a gente pode ver isso. Dicetona, 2 grupos carbonilos. Tricetona, 3 grupos carbonilos. Então é uma classificação visando o tipo de quantos carbonilos eu posso ter na estrutura. Aqui, simetria, né? Nós podemos citar a acetona como simétrica. Nós temos então uma quantidade de carbonos iguais, né, que a gente separando pela carbonila, então, à esquerda ou à direita vai ter a mesma quantidade de carbonos. Ou assimétrico, né? No caso assimétrico, eu, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um assimétrico, aqui eu tenho um carbono lá à esquerda, 2 carbonos lá à direita. Então, simétrico seria o quê? A mesma quantidade de carbono à esquerda e a mesma quantidade de carbono à direita. Aqui no caso eu tenho 2, aqui tem 1. Então ela é assimétrica. Aqui alguns exemplos, né? Cetona alifática, né? Grupo aberto, cadeia aberta. Cetona alicíclica, né? Cadeia fechada. Cetona mista, que é cadeia fechada e cadeia aberta. E uma cetona aromática, né? Que tem o anel benzênico à sua disposição ali. Então aqui é a utilidade, então eu já conversei um pouco sobre isso também, né? Muito encontrada, né? Ela é um produto visado, né, por traficantes, porque também ela pode ser utilizada no processo de extração da cocaína, né, do folha da coca. Então, obviamente, nem todo mundo tem essa facilidade de comprar, porque depende do uso, pode ser lícito ou ilícito, né? Então, geralmente, quem usa por ilícito acaba tendo que fazer um roubo, né, de material de galões de cetona para uso próprio nas drogas. Então, quem utiliza esse produto, ele tem que ter cadastrado, ele tem que estar explicando por que ele vai usar acetona nos processos químicos dele. Então, é uma carga especial que poucas empresas podem transportar, podem utilizar, né? Então, sempre vai ter que estar de olho com a justiça para não ter nenhum problema futuro, né? Acetonas, pelo menos
um hidrogênio alfa, né, hidrogênio ligado ao carbono vizinho, ao grupo carbonilo, encontra-se um equilíbrio dinâmico, tá? Isômero denominado do enol. Então, futuramente a gente vai ver a tautomeria, né? A tautomeria é uma das características da isomeria. Quando a gente chega na parte de isômeros, a gente vai tentar analisar o equilíbrio do tautômero, que seria o processo que faz a inversão do enol em cetona ou cetona enol, equilíbrio cetoenólico, né? Então a gente vai ver futuramente também isso aí. As mais conhecidas, como eu falei a vocês, a promadona, né? Que é o do solvente ali, né? Encontrado na farmácia. Ou também mais o acetofenona, né? É uma acetona aromática, mais simples, sendo incolor, de alta viscosidade, tá? Utilizada para precursor da preparação de diversas resinas, né? Então, algumas resinas que a gente encontra por aí tem nas suas fragrâncias tem esse composto, tá? Principalmente como aroma artificial de amêndoa, cereja, jasmim e morango, sendo também um precursor acadêmico no clássico para estireno. Então, bem utilizado, né, nos processos químicos que a gente encontra no dia a dia. Propriedades, né? Acetonas de cadeias menores com 10 átomos de carbono, até 10 átomos de carbono, apresentam no estado líquido. Então, vocês vão encontrar vários compostos com até 10 carbonos sendo líquido. A partir disso, então, eles vão se tornar sólidos. São menos densos que a água, então eles têm menor densidade que a água. Os demais são sólidos, então a partir de 10 é tudo sólido. Cetonas líquidas são parcialmente solúveis em água, então elas têm a facilidade de ser solúvel em água. A propanona é totalmente solúvel. Já as cetonas sólidas, né, acima de 10, são insolúveis, então vocês não vão ter cetonas acima de 10 com solubilidade boa em água. A solubilidade das cetonas em água é maior do que os aldeídos, em razão da sua maior polaridade por causa do grupo da carbonila, que estabelece ligações de hidrogênio. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais abaixo sobre isso aqui. As cetonas menores possuem cheiro agradável, né, como eu já expliquei antes, né, frutos usados para produção de perfumes. Pontos de fusão e ebulição das cetonas são maiores que os aldeídos. Depois também vou explicar melhor sobre isso aí. Aqui a nomenclatura, tá? A nomenclatura é bem simples. Como vocês já viram do álcool, já viram do aldeído, é só seguir a mesma ideia, tá? Então aqui nós temos a propanona. O que é a propanona? São 3 carbonos. O grupo carbonilo aqui, ó, no carbono secundário. Então, própria de 3 carbonos, an de ligação simples, iona é o grupo, então, da acetona. Então, o grupo que vai finalizar ali a nomenclatura. Aqui outro segundo exemplo, 4 carbonos, but de 4 carbonos, a ligação simples, iona, mesma coisa, só seguir a ideia ali. Aqui a mesma coisa, outro exemplo, que diferencia desse grupo para o anterior, né? Olha só, propanona, butanona e agora temos aqui um 2 e um 3. O que é isso? Quando eu tenho estruturas com 3 carbonos e 4 carbonos, não há necessidade de numerar aonde está a carbonila. A partir de 5, então aí temos a obrigação, tá? Por que a partir de 5? Porque eu posso ter uma combinação aqui, ó, da carbonila no segundo ou no terceiro carbono. Então há necessidade de dizer quem é a pentanona. Então se é a pentano 2-zona ou se é a pentano 3-zona. Como eu citei um exemplo aqui, ó. Eu posso ter aqui e posso ter aqui. Então, por isso a necessidade de botar o númerozinho. É a quantidade de carbonos, a ligação simples e aqui a posição 2. Quantidade de carbonos, ligação simples, posição 3. É a função da ona, certo? Nomenclatura bem simples. Havendo ramificação, tá? Tenho aqui que contar, né, o mais próximo possível da carbonila, como já está aqui. Então eu não vou iniciar para o lado de cá. Então tem que iniciar da direita para a esquerda nesse caso. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui nós temos a cadeia principal de 7 carbonos. Ramificação, ramificação, segue a mesma regra que nós vemos álcools e aldeído. Então aqui nós temos posição 4 é o etil, posição 4 é o metil, e aí hept, que é 7 carbonos, an da ligação simples, 2 é a posição da carbonila, iona a parte funcional, certo? Então bem simples. Aqui é aquilo que eu falei das propriedades. Então aqui eu comparei aqui, ó, propan, hidrocarboneto, propanol, propanol, álcool, propanal, aldeído e propanona é a nossa cetona, tá? Aqui é hidrocarbonetos, aqui o álcool, aqui o aldeído e aqui a função carbonila
na representação, né, condensada. Então, se a gente for comparar aqui o ponto de ebulição, olha só, do aldeído menos 42, do álcool super alto, né, 97, aldeído 49 e o propanol 56. Por que essa diferença de temperatura? Bom, aí vem a história da polaridade, né? Aquela situação onde eu tenho o OH, eu tenho a interação de pontes de hidrogênio. Então, nesses casos, né, vamos ter aqui o álcool com ligação de ponto de hidrogênio com ele mesmo e com outras moléculas. Devido a isso, eu vou ter a temperatura de fusão maior, de ebulição maior, desculpa. Seguindo, então, a segunda, a acetona. Terceira, o aldeído. E por último, que não faz ponte de hidrogênio, o propano, que seria um hidrocarboneto. Então, a acetona é menos polar que o álcool, né? Ela tem uma polaridade mais fraca que o álcool, mas mais polar que o aldeído. Então, ela tem o OH, os três compostos têm o OH, mas quem faz ponte de hidrogênio com ele mesmo e outras moléculas, o álcool, o aldeído já tem uma dificuldade de fazer uma ponte de hidrogênio com ele mesmo, mas com outros compostos pode fazer. Então, nesse caso, já diminui um pouco, né, a polaridade. Então, a acetona é menos polar que o álcool e mais polar que o aldeído. E em relação ao ponto de fusão e ebulição, também é menor que o álcool e maior que o aldeído. Tá? E seguindo, então, nessa regrinha aí, tudo a ver com a solubilidade, polaridade, tudo a ver com as pontes de hidrogênio. E aqui, então, a sua finalização, tá, pessoal? Com isso, finalizando nosso trabalho de hoje, tá? Acredito que eu pontuei aqui algumas questões que no conteúdo que vocês necessitam está tudo aqui, né? Claro que não é uma revisão, é um conteúdo para ser colocado em caderno para alunos do ensino médio daqui da Escola de Santos Dumont. Então precisa ter ser um pouco mais extenso, até para ter né, futuramente fazer um resumo, né? Um resuminho para Enem, esse tipo de coisa, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né, de dúvidas mais específicas, tá? Já coloquei esses slides para vocês copiarem, então possivelmente quando vocês estiverem assistindo isso, é para relembrar aquilo que vocês já escreveram, certo? Abraço a todos e até mais.